Então, nós Ótimo. temos aqui hoje, na nossa aula do Prof. Kid, Seminário Web One, mais uma aula que vai falar sobre a temática de temas sociocientíficos e um pouquinho perpassar pelas possibilidades de trabalhar divulgação científica no ensino de ciências. Aqui, todos nós aqui temos uma sala do mestrado em Química, do Prof. Kid, né, que, na verdade, é o ensino de Química, mas o título é mestrado em Química, mas que todos eles estão desenvolvendo, estão no momento onde estão desenvolvendo as suas ideias, estão produzindo seus projetos, e essa disciplina ela tem o objetivo de mostrar possibilidades de desenvolvimento de trabalho. Cada semana eu convido um professor que traz uma ideia, traz uma perspectiva. Nessa semana eu estou trazendo o professor Marcelo Borges, que é do Cefet. Ele é biólogo pela UFRJ e fez mestrado em ensino de biociências, né, pela UFRJ, pelo NUTES. E, então, ele traz é pesquisador do CNPq, e ele traz alguns estudos, né, nessa linha de utilização de temas sociocientíficos na sala de aula e também de divulgação científica. É importante ressaltar que o Marcelo ele é membro do Programa de Educação Científica e Tecnológica do Cefet, RJ. Hoje é o coordenador ou vice-coordenador? Não. Hoje não sou nem mais adjunto, só sou docente e orientador. Está muito bom, Sidney. Já fui. Então, com a palavra, o Marcelo, a gente tem Marcelo em tese. Normalmente, essas aulas duram 1 hora e meia. Tá. Entendeu? Então, pode conversar aí. Então, obrigado, Sidney. Sidney, eu vou fazer um adendo que, se por acaso eu não conseguir compartilhar aqui, eu já mandei até para ficar o material disponível para eles no seu e-mail. Eu mandei o material em PDF, que de repente seja interessante, né? Você divulgar para... Compartilhar. Você chega no seu... Não, eu compartilho normalmente, mas eu sempre gosto de deixar sobreaviso, porque vai que aconteça alguma coisa, está no seu e-mail também, que depois você pode mandar para eles. Pelo tá? WhatsApp, Isso. Então, gente, boa tarde. O Sidney fez já uma apresentação sobre a minha pessoa, né? Eu não sou químico, embora oriente no mestrado e doutorado alguns químicos, né? Tenho uma proximidade muito grande com a química. Inclusive, fiz um pós-doc na área de química ambiental aqui na PUC do Rio, então a química está muito presente, né? A minha vida. Então, só para eu falar um pouquinho de onde né, em que cenário eu estou falando, né? Eu sou professor, como o Sidney falou, do Cefet, né? Da graduação, do mestrado e doutorado, e atuo também em 2 programas na UFRJ, no próprio NUTES, e na Bioquímica Médica também, orientando mestrado e doutorado, e venho já há algum tempo, né? Quase que 20 anos trabalhando com divulgação científica. No meu doutorado, eu não fiz na área de ensino, eu voltei para a área da bioquímica, né? Eu fiz na área da biologia molecular. Mas, enfim, desde 2002, quando eu comecei a trabalhar com divulgação, eu já venho, né, desenvolvendo algumas pesquisas. E, enfim, eu acho que a divulgação já faz parte da minha vida, né, tanto que hoje eu já nem tenho mais o vínculo com a bancada como eu tive até 2014, e me dedico plenamente à área da divulgação científica, pensando as questões, não é, da área de ensino de ciências, enfim, também algumas questões ambientais. Até porque eu estou inserido num curso de engenharia ambiental. Então, algumas pesquisas que eu desenvolvo também voltada para a área ambiental. E eu preparei assim, uma apresentação que eu coloco como material para vocês também, mas eu acho que é mais um momento a gente refletir, provocar e discutir de um tema que está super em pauta, que é a questão das questões sociocientíficas, né? Eu vou dar um foco na minha fala na área das questões sociocientíficas voltadas para o ensino de ciências, e no final eu faço algumas provocações pensando como a divulgação científica pode contribuir dentro dessa discussão, tá? Não vou me ater a nenhum tema específico, até porque eu já sabia que vocês todos eram da química, mas o que eu for falar aqui se aplica tanto à química, à física, à biologia, ao ensino de ciências, que é a área em que todos nós aí hoje estamos, né, trabalhando, enfim, até militando e mostrando a importância, né? Cada vez eu venho falar com pessoas que eu não tinha ainda o prazer de conhecer. Primeiramente, agradeço ao Sidney nessa oportunidade de estar aqui falando com vocês, mostrar também um papel de militância mesmo, a importância de formar cientistas na área do ensino de ciências.
e bons cientistas, sejam na área de CTS, discutindo com questões sociocientíficas, discutindo com questões ligadas à divulgação, estou falando do ensino de ciências como um todo. Então, eu parabenizo vocês também pela escolha, né, dessa área, né, como mestrado, e que a gente faça aí um diálogo bastante produtivo. Qualquer dúvida que vocês tenham, é uma conversa, tá? Não é uma aula tradicional, podem me interromper, a gente vai conversando, fique bem à vontade, tá? Tentando compartilhar aqui o PDF. Eu salvei em Word, em Excel e em PDF. Então, você não compartilha, você compartilha a sua tela. Você tem que abrir a sua tela. Sim, está aberta, mas eu tenho esse problema com o Meet. Meet está a tela aberta e, enfim, não compartilha. Aí vai lá embaixo, apresentar agora. Sim, o Meet é complicado comigo. Aí você escolhe qual a aba. Se você tem duas janelas, você escolhe nas duas janelas e vê qual a janela que você vai compartilhar. Se você escolher compartilhar toda a tela, aí você vai deixar de ver, a gente só vai ver a sua tela. Entendeu? Eu uso, mas eu não sei se é esse computador, mas eu acabei de ministrá-lo agora no Teams, eu uso o Zoom, uso o Meet. Quando eu vou compartilhar a tela no Meet, acontece esse problema. Já é a segunda vez essa semana, por isso que eu já até te coloquei aí em cópia no e-mail, para você me socorrer caso eu não consigo compartilhar a tela no Meet. Só um minutinho, pessoal. Então, vou pegar o Gmail. Você mandou no Gmail? Mandei para todos os seus lá que tinha. Acho que tem o Gmail, né? E tem um outro e-mail seu. Se você puder abrir, Cid, eu te agradeço para a gente não perder muito tempo. Eu tenho que talvez atualizar o meu computador para ele não estar reconhecendo o compartilhamento de tela no Meet. Não aparece a minha apresentação. Calma aí que eu vou fazer isso agora. Beleza. Gente, desculpe, a gente vai compensar isso tranquilamente, tá? Nem preparei uma fala muito extensa para a gente sobrar ter um tempinho também para discutir um pouco sobre a percepção de vocês, né, no que eu for falando. Eu acho que é interessante ter esse momento de troca, né, menos expositivo e mais dialógica, tá? Eu sempre priorizo bastante isso nas minhas falas, porque eu acho que enriquece, né? A gente aprende, todo mundo aprende juntos. Aqui, Google Meet. A Kelly veio, Aí, tá aí, compartilhando. Compartilhou. Vamos ver se Agora, vai. Aparece para vocês a tela? Aparece. Agora você tem que botar lá para apresentar, no módulo apresentar. Já está no módulo apresentar. No seu PDF. Está com apresentar. Está apresentar. Já está apresentado? Já está no modo apresentar. Tá. Se quiser compartilhar para mim, por favor, por aí, e acho que a gente ganha tempo com isso. Não, mas vamos ver aqui. Eu acho que você tá legal. Todo mundo está vendo, gente? Normal? Não o slide, tá? Não, o slide não. Não tá, pois é. Tá bom, calma aí, então. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vê se você consegue abrir o documento, eu te mandei em PDF, e você pode compartilhar e vai passando para mim, porque realmente isso tenho que ver o que está acontecendo com o meu Meet. Por favor, Cid. Tá bom, tudo bem. E fica também como material para vocês aí, tem 26 slides, vocês podem depois, enfim, tem algumas referências legais que vocês podem usar. Agora vamos escolher. Onde que eu estou? Está aqui. Agora vamos lá para... Não. Eu não vou ver, eu só consegui compartilhar. Vamos ver se vai.
Deixa eu ver se vocês estão vendo aí? Já, Sidney. Ótimo, obrigado, Sidney. Só vou te pedir um favor de você ajudar na passagem, né? Você então é vai isso, pessoal. Ver, porque eu não consigo ver lá o negócio. Tá, eu vou te pedir para você passar, você vai passando o slide, tá? Tá. Então, esse é o nosso tema da conversa, né, dando um enfoque para as contribuições da divulgação científica, né? Eu trago duas logos que são muito marcantes na minha vida. Uma delas é o Cefet, né, a instituição da qual eu faço parte, como a gente já conversou, e a outra é a logo do laboratório que eu coordeno, né, que acabou de sumir aqui, não tem problema, que é o LabDec, que é o Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciências, né? Ele está situado no Cefet, mas lá eu agrego, inclusive, os alunos que eu oriento do fundão, da UFRJ. Esse laboratório ele surge nessa necessidade de discutir questões relacionadas à divulgação científica e o ensino de ciências. Ele já existe desde 2012, né? E hoje a gente tem um grupo bastante heterogêneo, bastante multidisciplinar, de diversas áreas, não só, né, da área biológica. A gente tem pessoal da química, temos hoje jornalistas, né, da área da comunicação, educadores físicos. Então, a gente tem uma preocupação de trazer para a nossa proposta uma discussão bastante reflexiva e prática, né? Boa parte dos integrantes do laboratório são professores, isso é interessante frisar, a gente tem um vínculo muito direto com a educação básica, né, e são professores atuando na educação básica, trazem para a gente, para nossas discussões, demandas relacionadas à sala de aula, que eu sempre falo, é muito difícil você falar de uma coisa que você não vivencia, né? Então, a gente tem essa vivência muito próxima da educação básica. Então, a gente pensa questões ligadas ao ensino de ciências voltadas mesmo para a educação básica, tá? Então, meu nome está aqui, né, como a gente já havia apresentado. Sidney, só você rolar para cima, por favor. E aí eu trago, né, uma reflexão sobre, bem breve, né, eu sei que o histórico às vezes é um pouco cansativo, mas eu acho necessário para contextualizar, né, em que momento ou como foi o processo de constituição das questões sociocientíficas, né? Então, a gente observa que o tema questões sociocientíficas está muito atrelado a uma outra proposta que a gente chama muito, e não sei se vocês estão atentos a essa discussão, que é a relação com as controvérsias. Eu acho que a gente vive um momento hoje mundial, não só Brasil, não só Estado do Rio ou Espírito Santo, mas a nível mundial, onde nunca se pensou tanto a questão, né, controvérsia, sobretudo hoje relacionada à pandemia, por exemplo. Então, a gente começa a observar que lá em 86, ou seja, há mais ou menos 34 anos, a gente já tinha alguns, aí eu trago alguns autores, no final tem a referência, vocês podem depois consultar, a gente já traz, assim, a preocupação, né, de discutir questões ligadas a controvérsias, né, onde já dividia pessoas, onde já havia a questão da aplicação de juízos de valores, que já acabavam também, de uma certa forma, impossibilitando a resolução de determinadas questões, até mesmo problemas ligados à saúde, questões ligadas ao meio ambiente. Então, na verdade, quando ele traz o conceito, né, Rudo, que traz o conceito de controvérsia, ele está pensando não apenas para resolver fatos, né, não apenas pensando nos dados empíricos, mas também envolvendo questões de valor, questões ligadas à ética, questões ligadas à moral. Então, nesse contexto, da década de 80, começa-se a discutir as tais controvérsias, que são importantes componentes das questões sociocientíficas, né? Há uma relação até meio que direta entre as questões sociocientíficas e as controvérsias que estão relacionadas a elas. Alguns anos depois, né, praticamente 7 anos após, nos anos 90, Ramsey traz uma nova concepção de controvérsias, ampliando essa visão de controvérsias para questões ligadas ao âmbito social, né, relacionado esse âmbito social à atualidade, à questão sociocientífica, ao conhecimento científico e à própria natureza da ciência, né? E aí começa a pensar como os meios de comunicação, a gente está vivendo isso hoje, né, 27 anos depois, está em pauta, como os meios de comunicação em massa estariam naquela época, e hoje a gente pode trazer para o nosso tempo, abordando questões controversas, né? Qual era o enfoque dado? E aí já se começava alguns estudos a se delinear, pensando o papel também da divulgação científica nesse contexto de comunicação em massa, não é? De divisão de opiniões. E nesse momento fica muito forte também um assunto que a gente fala hoje, que são as fake news. Então, muitas vezes, esse contexto de constituição das controvérsias relacionava-se ao contexto também histórico, social, político daquele momento. Tá? Então, Ramsey traz uma definição bem interessante sobre o que são as questões, então, sociocientíficas. Segundo ele,
as questões sociocientíficas são aquelas que envolvem implicações científicas, não só no âmbito científico, mas agrega questões ligadas à tecnologia, à política e ao meio ambiente. Então, muitos trabalhos de questões sociocientíficas estão muito atrelados ao movimento, né, ao enfoque, como alguns chamam, enfim, ao movimento CTSA. Né, porque com as questões sociocientíficas crescendo e ganhando corpo, né, a nível mundial, se pensa novamente as implicações científicas, tecnológicas, políticas e ambientais. E já nós vamos ver isso dentro do contexto do ensino, como isso foi, né, se incorporando ao contexto do ensino, e no caso, ensino de ciências. Então, esse cenário começa já a se delinear lá no iníciozinho dos anos 90. Pode passar, Sidney, por favor. E aí, novos autores vão trazendo, né, contribuições, vão trazendo reflexões acerca dessa problemática, até que, né, em 2000, 2001, 2004, são 2 marcos bem importantes, a gente já começa a identificar algumas definições mais próximas do que a gente entende hoje como questões controversas, que estão relacionadas às questões sociocientíficas. E aí a gente percebe, né, que as controvérsias mantêm-se, né, baseando-se em princípios e conceitos científicos que representam uma diversidade de dilemas sociocientíficos. Não só dilemas sociais, mas também no âmbito científico, que tem uma aplicação direta em relação às práticas científicas e tecnológicas. Então, a gente começa a ver, se fôssemos falar de maneira bem triangulando algumas informações, vocês, não sei se já tiveram um contato, né, com discussões relacionadas, por exemplo, à questão da alfabetização, letramento científico. Hoje a gente tem a questão do letramento multimodal, né? Então, essas áreas acabam conversando muito diretamente quando a gente pensa, né, nessa diversidade de dilemas sociocientíficos que se desenha no mundo, né? E aí a gente começa a perceber que quanto mais dilemas estão postos para a discussão, também aumenta a complexidade dessas controvérsias, né? E que, de uma certa forma, torna ainda mais emergencial pensar nisso no contexto da sala de aula. Como trazer isso para a escola? Como problematizar controvérsias? Como pensar essa diversidade de dilemas sociocientíficos no contexto da educação, né? Em específico, repito, no ensino de ciências. Uma outra coisa importante que a gente não pode deixar de entender é que as controvérsias elas não apresentam conclusões simples e nem únicas. Ela não tem uma resposta única para um fato, né? Ela tem pontos de vista, ela levanta questionamentos acerca daquele fato. E com isso a gente pode ter riscos, né, risco de distorções, riscos de equívocos conceituais, e a gente já está observando isso na prática agora, no momento da pandemia. Tá? E que gera uma discussão pública bem interessante. Né? Se a gente traz para o nosso contexto hoje, a gente pega o tema sociocientífico, a questão sociocientífica vacina. É um tema, é uma questão sociocientífica envolta de diversas controvérsias, no sentido de ter, inclusive, né, discussões públicas acerca, por exemplo, do processo de produção, né, os mecanismos internos das ciências envolvidos no processo de produção, a natureza dessa produção, né, a replicabilidade desse produto, como vai ser feito isso, quem vai, quem não vai, decisões individuais e coletivas sobre o uso ou não da vacina. Então, a gente está dentro de um contexto hoje, repito, muito ligado ao que os autores vêm traçando aí ao longo dos, pelo menos, 30, 40 anos, né? Onde a gente está vendo que não tem uma resposta pronta, não há uma conclusão única, mas que há questões ligadas a discussões, sujeitas a reflexões públicas, envolvendo, inclusive, os cidadãos. A grande questão que a gente levanta e aí faz um link com a questão que eu falei da alfabetização e letramento científicos. Até que ponto a população, né, digamos aí, o povo, de modo geral, que não é cientista, estaria, não gosto muito do termo apto, né, mas preparados para discutir questões que permeiam essas reflexões aí, que muitas vezes são envoltas de questões controversas. Uma outra pergunta que eu faço para vocês, para a gente pensar: como a escola tem se preparado, não é, para introduzir essas discussões no currículo escolar? Como o ensino superior, sobretudo a formação de professores, tem pensado, né, essa problemática de questões controversas, questões sociocientíficas, alfabetização e letramento científico, pensando na formação de professores que, em breve, estarão aí no campo trabalhando com os seus alunos. Então, eu acho que discutir QSC, quer dizer, discutir questões sociocientíficas, é, de fato, discutir
formação de professor, formação de indivíduo, alfabetização, letramento científico e discutir de maneira muito aprofundada que nível a gente tem para discutir questões que envolvem relações éticas, relações valores, relações morais e assim por diante. E que discute a própria natureza da ciência, né, a própria construção do conhecimento científico. E aí, avançando um pouco mais, em 2007, a gente já vê que as questões controversas já estão mais claramente definidas, né, e a gente observa que continua pensando-se naquela diversidade de pontos de vista e que tem implicações em uma ou mais áreas do conhecimento. Então, a gente começa a definir o que são questões sociocientíficas. São questões relacionadas à ciência, que envolvem diferentes pontos de vista que provocam impactos, têm implicações não só no campo científico, mas também em outros campos, como a política, como a economia, como a área social, incluindo a questão ambiental. Então, a gente vê que ela tem um viés muito forte da ciência, só que ela não se restringe ao âmbito científico. Ela vai, de fato, impactar e causar assim, algum tipo de implicação em outros campos que não só o científico. Por isso é tão importante trazer isso à tona, repito, para a formação inicial do professor, para a formação continuada e para a própria prática docente na educação básica. E também no ensino superior, é óbvio, tá? E aí a gente começa a perceber que já se materializa um pouco mais, né, a importância, né, de trabalhar essas questões no currículo, por exemplo, porque ela vai favorecer não só a formação cidadã do educando, né, do estudante, mas contribuir, inclusive, como eu já falei, para reflexão acerca de aspectos relacionados à natureza da ciência, que ainda é um grande tabu dentro da área da academia, né? Você vê poucas iniciativas na escola, por exemplo, da educação básica, em se discutir a natureza da ciência. Ela está tão engessada por conteúdos curriculares, avaliações, né? Muitas vezes um currículo desfragmentado, totalmente engessado, e que não abre espaços para discussões acerca da natureza da ciência. E aí você vê que sequer se pensa na natureza da ciência e muito menos nas questões ligadas a questões sociocientíficas, as questões controversas e assim por diante. E que isso precisa, de uma certa forma, né, articular diferentes áreas do conhecimento, né? Não só vocês, por exemplo, que são da química, eu da biologia, não tem como pensar em discutir a natureza da ciência de maneira engessada para uma área específica do conhecimento. Né, essas discussões permeiam todas as áreas e deveriam ser trabalhadas dentro do ensino, na área de educação, de maneira realmente onde todos os atores envolvidos conseguissem discutir, né, de maneira integrada a natureza da ciência, esperando-se, né, para a formação de indivíduos com um pensamento mais crítico, reflexivo e que tenha condições de se inserir no discurso científico, né, na sociedade que a gente vive. Então, assim, eu acho que quando vocês escolhem, né, eu sempre falo isso para os meus orientandos também, quando a gente escolhe trabalhar, né, e muitas vezes foi opção mesmo, né, trabalhar com o ensino de ciências, a gente tem que ter em mente também o nosso papel, né, sabendo que muitos aqui são professores de educação básica, enquanto cientistas da área também. Porque eu tenho certeza, vocês podem pensar depois, né, se tiver um momento, a gente pode discutir, muitos dos seus colegas que estão na educação básica como docentes não têm espaço para discutir questões relacionadas ao que a gente está falando aqui hoje. Né, a questões sociocientíficas, discutir questões de natureza da ciência, discutir o que é questão controversa, como trabalhar isso na sala de aula, e aí são assuntos tão importantes que vão muito além do currículo. Eles vão para a formação, eles vão para a constituição do indivíduo, né, pensando no indivíduo, obviamente, né, que consiga ter criticidade, que consiga dialogar e consiga se inserir num contexto, né, social de fato, não é um fantoche para políticos, para qualquer pessoa manipular. Então, eu acho que a questão sociocientífica vem muito nesse sentido também de desvelar algumas coisas, né? De ampliar a visão de mundo que a gente tem aí, né? Não tem como focar a discussão apenas sobre um olhar, sobre um aspecto, mas que essas questões permeiam diversos campos do conhecimento e diversos contextos também, não só o científico, né? O do laboratório, da universidade, mas permeia política, economia, social, cultura. Né, a gente tem hoje uma discussão muito forte no Brasil, a questão da cultura em relação a indígenas, a cultura africana. Então, a gente está discutindo questões que permeiam, de fato, nessa área das questões sociocientíficas. E avançando um pouquinho mais nesse histórico, a gente já começa a observar alguns autores, inclusive brasileiros, né, como Mortimer, Santos, o
Pedro Reis, lá de Portugal, que eles começam a pensar em ampliar esse contexto das questões sociocientíficas. Por exemplo, Santos e Mortimer, né, o Eduardo Mortimer, eles vão pensar lá em 2009, seja um pouco mais atual, né, embora já tenha aí praticamente quase 12 anos, que questões sociocientíficas são questões que envolvem, como eu já falei, questões relacionadas ao meio ambiente, à política, à economia, à ética, à cultura, à ciência, à tecnologia. Ou seja, é um espectro imenso de questões para serem abordadas, tá? E que são, de uma certa forma, né, normais, assim, cotidianas da nossa vida. Então, não é nada muito distante do que a gente está vivenciando, né, que a gente tem aquela barreira que se forma, muitas vezes, né, da sociedade com a academia, com a universidade. Na verdade, a gente está falando de realidades próximas ao contexto de todos vocês, de todos nós, dos nossos alunos, que estão aí, né, sendo bombardeados muitas vezes por questões políticas, econômicas e etc. Tá? E aí, Mortimer fala também em 2009 que muitas vezes essas QSC, né, as questões sociocientíficas, elas são evidenciadas em currículos, como eu já havia falado, com ênfase no movimento de ciência, tecnologia e sociedade, né? Porque eles vão além da questão da atividade científica e, como eu já falei, visam uma formação holística, uma formação mais ampla, mais crítica do indivíduo. Então, é um diálogo muito próximo. Quando você vê esses autores, alguns textos, se vocês tiverem depois interesse de aprofundar a leitura, você sempre vê relações diretas entre QSC, CTS, alfabetização e letramento científico, e aí, entrando nesse bojo, nessa discussão, você vê divulgação científica, outros tipos de áreas de conhecimento, mas é sempre muito próxima, né? QSC, CTS, alfabetização e letramento científico. Eles estão, de fato, muito articulados nesse sentido. E aí, né, para a gente avançar um pouco na nossa história, em 2013, Pedro Reis, né, lá da Universidade de Lisboa, lá em Portugal, ele já traz uma nova, né, um novo olhar, ele vai acrescentando algumas observações que já vinham sendo constituídas ao longo dessas décadas, né? E aí ele vai reforçar, né, aí o movimento CTSA, acho que, enfim, alguns de vocês devem trabalhar, inclusive, em suas dissertações, que acabam também reforçando essa ideia de que essas questões sociocientíficas, elas surgem, né, decorrentes de interações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, elas acabam emergindo de discussões que relacionam o movimento, o enfoque CTSA, tá? Que, no caso, vai estar pensando em possíveis soluções, né, que muitas vezes são incompatíveis. Por quê? Porque são soluções que se baseiam em questões ligadas a crenças, não é? A valores, a questões muitas vezes religiosas, a questões familiares de senso comum arraigadas naquele conhecimento popular, e muitas vezes há um embate, aí um choque até mesmo cultural, quando isso trabalha-se, por exemplo, no contexto da escola, né? Muitos de vocês, talvez, tenham passado por isso aí em situações muito práticas da sala de aula. Quando você introduz uma discussão, na minha área, por exemplo, né, em biologia, quando a gente vai trabalhar evolução biológica, discutir as teorias, isso, na verdade, é uma discussão que gera um certo embate com algumas questões ligadas à religião, a crenças, valores, né, a questões de cultura familiar, e isso, na verdade, né, é muito comum em diversas áreas do conhecimento. E aí Pedro destaca ainda a relevância do papel das QSC, das questões sociocientíficas, para as discussões no sentido de desenvolver esse crescimento moral, ético, de valor e crítico dos alunos. Mas eu repito, a gente ainda percebe isso, eu acho que isso não é diferente da biologia, acho que a química também, como todas as outras áreas, né? Eu já não estou na educação básica faz muito tempo, mas eu ouço tanto os meus alunos falarem, e infelizmente ainda não é uma realidade, né, de perceber nitidamente as QSC no contexto de sala de aula. Não é contemplado em muitos currículos, ou é contemplado de maneira muito velada, né? Porque ainda estamos vivendo um currículo muito engessado, um currículo extremamente fragmentado. E aí, dificilmente, a gente conseguiria, né, romper com essa visão se você está preso, cercado por um currículo. Então, acho que é uma questão também que pode perpassar em discussões de reestruturação curricular, né, de processos de avaliação, enfim, uma outra seara, mas que eu acho interessante repensar.
E aí a gente vai pensar agora, né, diante desse contexto lá de 80 e tal, até 2014, 13, a gente vê que foi se constituindo um conceito, né, atrelando-se questões controversas ligadas às questões sociocientíficas, que têm âmbitos, né, que são além da questão científica, pegando tecnologia, sociedade, ambiente, política, economia, está posto, a gente está sempre discutindo, é óbvio, né, eu trouxe até o Reis, mas ainda hoje há pessoas, né, tanto no Brasil quanto fora, produzindo conhecimento sobre questões sociocientíficas que merecem muita reflexão e discussão, mas agora trazendo, né, para a parte prática, que é a nossa proposta, que é discutir as QSC no ensino de ciências. Então, como é que eu posso trabalhar isso? Talvez vocês, conforme eu for falando, vocês vão até identificar, pô, eu já faço isso, Marcelo, a gente já acaba fazendo isso em sala. Só que muitas vezes de maneira meio intuitiva e pouco formativa, né? Muitos professores fazem o que eu vou falar agora, mas ainda não se perceberam da importância de tornar isso mais formativo, mais recorrente e mais efetivo, digamos assim, e não fazendo em momentos pontuais. Então, uma proposta que a gente traz para discutir as QSC no ensino de ciências é partindo para questões que vão pensar uma situação problema, né? Que é uma situação que, geralmente, isso a gente pode, né, pensar junto com o contexto da turma, a realidade dos meus alunos, mas que são questões que suscitam, né, controvérsias, que suscitam questionamentos, que suscitam discussões, tá? Então, esse seria um caminho para começar um trabalho introduzindo as QSC no ensino de ciências, partindo de um problema e de situações que gerem controvérsias. E aí a gente pode pensar, então, né, avançando nessa discussão, que a gente está propondo uma educação científica contextualizadora, né, que vários autores, inclusive, que nem são da área de QSC, já falam disso há muito tempo, o próprio Paulo Freire e tantos outros, né, que é a importância da contextualização dessa atividade, da contextualização para a discussão dos conceitos científicos, tá? E, dessa forma, né, pensando essas estratégias de ensino, a gente pode, então, ter uma abordagem de conteúdos, que a gente tanto fala na teoria e muito pouco na prática. Conteúdos de maneira inter- e multidisciplinares. Né? Então, a gente pensa um projeto, né, de trabalho que muitas vezes é isolado, infelizmente, né, é do eu sozinho, não tem muita parceria na escola, mas é nesse movimento de tentar, né, criar esse contexto de uma educação científica contextualizadora, pensando a partir de situações problema, através de assuntos, né, que gerem controvérsias, discussões, e chegar a um trabalho com uma abordagem aí mais inter- e ou multidisciplinar, tá? E a gente pode, por exemplo, envolver nesse trabalho, mesmo não sendo nossa área de formação, e talvez esse seja um dos grandes desafios que os professores acabam não tendo, né? Essa iniciativa é quando você tem que lançar mão de outros conhecimentos que vão precisar, né, subsidiar essas discussões, como, por exemplo, discussões ligadas à ética, que tem um embasamento muito filosófico, discussões de aspectos ligados à própria história, né? Não só da história da ciência, mas conteúdos de história, para você conseguir, por exemplo, trazer essa discussão para a sua aula de química, né, ou de biologia, ou de física, e isso muitas vezes torna-se um entrave para que o professor tome essa iniciativa e queira, de fato, né, propor uma atividade pensando com esses pressupostos das QSC no ensino de ciências. E aí a gente vê essa triangulação muito prática, quando a gente coloca ali conhecimento científico dialogando com história, história com filosofia, e todos dialogando entre si, tá? E a gente vai conseguir trabalhar, né, as diferentes habilidades, valores e atitudes dos nossos alunos, né? E isso faz com que há uma proximidade maior do contexto real para o contexto da ciência. A gente sai daquela visão que, às vezes, na nossa aula a gente passa, o livro didático passa, totalmente distante da realidade dos nossos alunos. E isso pode, de uma certa forma, né, já há vários estudos comprovando isso, demonstrando isso, que isso desperta um interesse maior nos alunos, isso motiva os alunos, né, a querer conhecer mais sobre ciência. A gente tem dados recentes, gente, de 2019, 2020, né, que mostram que, por exemplo, a maior parte dos jovens, cerca de 90% dos jovens entre 15 e 20 anos, não sabem citar o nome de um cientista. Nunca foram a um centro ou a um museu de ciências. Não sabem o que está acontecendo na ciência, embora digam, né, isso tem estudos fundamentados já, com até um pessoal aqui da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que mostra esses dados. E foi um número muito grande de estudantes, não foram só 15, 20, foi um número que passou de 1.000 estudantes. E que grande parte deles não sabe dizer sobre ciência, embora diga, eu gosto de ciência, mas não sabe falar o nome de um cientista. Porque muitas vezes está chegando isso de forma o quê?
totalmente fora daquele contexto real. E isso não desperta o interesse, não é uma atividade dialógica, né? E, consequentemente, não há um engajamento dos estudantes sobre as questões científicas e, nesse caso específico, sociocientíficas, né? E aí, complementando essa discussão, Reis traz que essas questões são úteis para não só, né, formar, mas também contribuir para a aprendizagem dos conteúdos científicos, aliado ao desenvolvimento de questões cognitivas e ética nos estudantes. Então, eu não fico só pensando também na questão ética e moral, eu tenho que também pensar na questão do aprendizado, do cognitivo, e com as QSC a gente conseguiria fazer essa triangulação bem interessante. E aí eu vou passar por alguns autores, né, nacionais e internacionais, que pensam essas propostas, né, baseadas em QSC na área de ensino de ciências como uma estratégia, como um método também de ensino, né, pensando sempre numa educação científica mais holística, associada a diferentes habilidades e competências. Então, por exemplo, Hodgson e outros, né, autores dizem que essas questões sociocientíficas, quando discutidas em sala de aula, elas podem contribuir para estimular discussões interdisciplinares sobre um tema que você vai trabalhar com seus alunos, né? Capaz, inclusive, de promover o que a gente tem muita dificuldade, às vezes, né, que o aluno tenha um caráter argumentativo e não consegue desenvolver uma argumentação, muitas vezes, coerente, né, consistente. E alguns autores apontam que trabalhos com QSC no ensino de ciências podem também contribuir para esse desenvolvimento da habilidade de argumentação, da retórica por parte dos alunos. Também dizem, alguns sinalizam que é bom explicitar claramente, né, as implicações éticas e ambientais. A gente vive hoje, gente, no Brasil, numa situação que a questão ambiental está latente, cada vez mais, né, como nunca, talvez, a gente discutiu tanto a questão dos impactos ambientais, as mudanças climáticas a nível mundial. E o que tem sido feito dessa forma para a educação, né, científica na sala de aula? Será que isso está chegando à sala de aula? Como nós, professores e pesquisadores, podemos repensar e trazer isso de maneira que realmente trabalhe, discuta, reflita e que promova essa construção né, coletiva de um conhecimento mais próximo da realidade, tá? Alguns autores apontam, né, depois eu tenho todas as referências no final, vocês podem depois acessar, vocês vão ter esse material, eles ainda sinalizam que trabalhar QSC no ensino de ciências mobiliza conhecimentos científicos de fronteira, ou seja, associados não só ao conhecimento específico da sua disciplina, da sua área, mas também na compreensão dos mecanismos internos e externos à natureza da ciência, que eu falei que muitas vezes é negligenciado na sala de aula, tá? Trabalham, né, envolvem discussões de valores, interesses e opiniões. E isso talvez seja um ponto muito cuidadoso que a gente tem que ter, né? Até que ponto eu posso ficar numa discussão sociocientífica apenas no nível de opinião? A gente também, enquanto educador, tem que pensar, claro, obviamente, respeitar essas opiniões, esses pré-conhecimentos, mas também chegar de maneira muito reflexiva e prática à construção de um conhecimento científico. Eu não posso, né, pensar o meu aluno sair da escola apenas pautando-se em conhecimentos senso comum, que não sejam, né, não é que sejam importantes, mas eu tenho que contribuir para essa formação científica também do meu estudante. Né? Eu não posso ficar sempre no nível de uma discussão de opinião apenas, tá? Sidney, pode passar, por favor? E aí, a gente, avançando nessa discussão, a gente pode observar que muitos até trabalhos usam essas palavras como jargões. Eu tenho muita preocupação em relação a isso. É formar indivíduos para exercer a cidadania, para a tomada de decisões. O que é, de fato, tomar decisões? Será que nós estamos formando pessoas preparadas para a tomada de decisões no aspecto, sei lá, social, ambiental, político, científico, econômico, moral? Será que nós estamos? Eu trago essa provocação para a gente repensar nossa própria prática. E isso vai te fazer, enquanto educador, enquanto pesquisador, pensar em estratégias. Porque é um desafio, de fato, não é fácil. São anos de pesquisa, são anos de discussões para se tentar, né, pensar maneiras. E aí eu vou, no final, fechar, que eu acho que um dos caminhos, né, eu vou apontar para vocês, seria o trabalho com a divulgação científica. Por algumas características próprias da divulgação, a gente conseguiria quebrar certas barreiras que, muitas vezes, só o livro didático, só aquele contexto mais tradicional da sala de aula não conseguem dar conta. Então, como é que eu posso possibilitar uma tomada de decisão? Como eu posso possibilitar que esses indivíduos realmente ajam, participem dessas discussões? Será que as minhas práticas estão dando conta disso? Né? Será que eu estou propiciando que as minhas aulas levem em consideração as QSC de maneira a potencializar essas características?
né, que esses autores todos estão apontando aí ao longo dos anos? Será que as minhas atividades estão proporcionando compreensões e reflexões críticas acerca da ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, o tal CTSA que a gente fala tanto, né? Já que elas têm um potencial muito grande porque exploram diferentes dimensões e pontos de vista sobre o conhecimento científico. E eu acho que é um caminho muito promissor que eu vejo, né? Eu tenho alguns dados também coletados no campo, que me permitem inferir agora para vocês que é um dos caminhos mais promissores que eu vejo para que a gente consiga discutir, né, trazer o movimento CTSA, o enfoque CTSA para a sala de aula, por meio também das questões sociocientíficas. Gerar essa reflexão, sem deixar de discutir o conhecimento, o conteúdo científico. Eu não posso, como eu falei agora há pouco, ficar apenas no nível, né, de opinião. E aí a gente avança vendo que tem também como trabalhar habilidades de busca, perdão, seleção, análise, discussão, avaliação. Olha quantas características a gente tem, né, potencial para trabalhar com as QSC no ensino de ciências. A partir, por exemplo, de um tema controverso, né, que vai envolver diferentes habilidades argumentativas do meu aluno. Então, existem várias atividades que já são pensadas, repito, por vocês, que talvez seja um campo bastante promissor para isso. Né, que eu tenha essa abertura na minha aula, na minha proposta de professor, de, enfim, trabalhar no ensino de ciências, buscando levar essas questões sociocientíficas para trabalhar essas habilidades, para tornar esse um processo investigativo muito menos só formativo, mas também que ele participe desse processo, né, que ele desenvolva as suas habilidades argumentativas, cognitivas, de escrita, né, de posicionamento. Tá, eu acho que isso é um caminho bastante rico, né, dentro da área de ensino de ciências. Sidney, pode passar, por favor? E aí, né, olha quantos estudos vêm sendo desenvolvidos. Eu já dei aula a tarde toda, a voz está falhando. Quantos estudos vêm sendo desenvolvidos? Eu estou mostrando para vocês, assim, destacando em negrito, o que eu considero que seja bastante relevante, né, nesse nosso momento hoje. É muito rápido, muito curto, né, mas que vocês levem para a reflexão de vocês, que de alguma forma incorporem isso nas suas pesquisas, sobretudo nas suas práticas, mostrando que isso não é uma fala minha só, né, é uma fala de todo um grupo que há muito tempo vem pensando sobre isso, né, em diferentes contextos, não só aqui no Brasil, mas inclusive fora dele. Então, mostrando o potencial que as QSC têm no ensino de ciências, capacidade de um raciocínio moral, né, um envolvimento e um senso, né, esse desenvolvimento de um senso de responsabilidade acerca da ciência, da tecnologia, os impactos sociais que a ciência e a tecnologia, né, podem trazer para a nossa convivência, para a sociedade atual, né, ações sociopolíticas, iniciativas de ativismo, né, de transformação de identidade. Na área da biologia, a gente tem não só da biologia, mas é muito forte, né, o que a gente chama de movimento de decolonização, né, movimentos que dão voz a povos que muitas vezes estão sendo oprimidos, como os próprios indígenas, né, comunidades que estão sendo oprimidas. Freire fazia isso muito, todo mundo conhece, pedagogia do oprimido, enfim. Então, não é um assunto, né, tão assim, distante da nossa prática brasileira, inclusive. Freire falava isso muito, né, com a pedagogia do oprimido, com a libertação do indivíduo. Então, quando a gente pensa a QSC no ensino de ciência, a gente está pensando formas de alcançar essas nossas metas enquanto educadores na área de ensino de ciências. E que são, na verdade, práticas transformadoras, não só nossa enquanto educador, mas, sobretudo, dos nossos alunos, dos nossos educandos, tá? Sidney, por favor. E aí eu trago, né, depois dessa explanação mais geral, como abordar, então, as QSC no ensino, né? E aí eu tenho algumas... Não é uma receita, não é algo pronto, acabado, existem outros olhares, eu fiz uma compilação e trouxe algumas perspectivas minhas, mas vocês vão encontrar em outros autores outras formas de pensar e de abordar as QSC. Então, primeiro a gente pensa na construção de casos, né, com histórias muito curtas. Talvez você possa trazer um pequeno texto mesmo, né, para que os alunos possam ler, né, estabeleça a partir desses textos alguns diálogos, né, com personagens que se aproximem muito dos contextos socioculturais dos estudantes, né. Não adianta eu querer falar de uma questão distante da realidade sociocultural do meu grupo.
né? Então, geralmente, a gente pega textos mais curtos, discutindo assuntos, histórias com personagens que o aluno se identifique, porque vive aquele mesmo contexto, né, sociocultural. Eu posso pensar em casos, e com esses casos eu vou gerar questões norteadoras que vão, né, permear o início do meu processo de trabalho das QSC em sala de aula. E essas questões norteadoras que podem surgir com a minha prática, eu vou propor na minha atividade, elas vão, de uma certa forma, né, motivar e exigir dos estudantes ações com objetivos de aprendizagem que nós pré-definimos. Então, eu penso um caso, né, a partir desse caso, eu gero algumas questões norteadoras desse caso, e que, a partir dessas questões norteadoras, eu vou pensar formas de trabalhar habilidades, competências e até mesmo a aprendizagem dos meus alunos a partir, muitas vezes, de algo que eu já pré-concebi e que muitas vezes está atrelado, de fato, ao currículo. A gente também não pode viver num mundo utópico dizendo que a gente possa fazer isso de maneira desarticulada do currículo. Então, tem como, sim, a gente conseguir articular o conteúdo, né, o que o currículo muitas vezes obriga, né, a fazer, mas com um olhar nesse sentido de abordar com histórias, com estudos de casos, com questões norteadoras, né, e que aproximem esses fatos e esses casos com a realidade desses nossos alunos. E aí eu trago, então, né, isso dá um pouco de trabalho, talvez também seja uma justificativa de tantos professores não quererem, de fato, né, aderir a essa proposta, porque ele vai, né, ter que pensar em objetivos de ensino e aprendizagem, que vão nortear as questões norteadoras, e que essas questões norteadoras vão te fazer pensar, perceber diferentes complexidades e perspectivas de múltiplas facetas, desenvolver argumentos sobre aquele caso, estimular que o aluno pense e desenvolva esses argumentos, compreender com isso, até para ele construir esses argumentos, algumas teorias e conceitos científicos, para a gente também sair daquela questão que eu falei há pouco, né? Não apenas embasar o meu argumento no senso comum, na opinião, mas também trazendo teorias e conceitos científicos. Vai estimular o aluno a investigar técnicas e tecnologias relacionadas à questão sociocientífica que eu estou trabalhando, né, que eu já previamente pensei e organizei. Isso vai ajudar o aluno também a entender as implicações e as influências da sociedade, política e de valores, né, dos atores envolvidos naquela situação, problema que eu estou trazendo para a sala. Então, eu crio todo um contexto, né, que envolva o aluno a partir de questões que a gente quer desenvolver e discutir naquela aula, naquela atividade, naquele momento com os alunos, pensando também o que eu posso desenvolver de maneira, né, que ele também se aproprie de entidades científicas, que ele conheça um pouco mais sobre a natureza da ciência, sobre os conceitos científicos, sobre tecnologia, sobre as técnicas, e, de uma certa forma, ele se até aproprie mais por ser algo muito próximo à sua realidade, visto que a gente está partindo de uma necessidade de contextualizar, de trazer para a prática da realidade daquele aluno, tá? E aí, também, como eu falei, nós não podemos viver num mundo de contos de fadas, né? A gente tem aí algumas limitações que eu trago para a gente pensar e que vocês reflitam depois, talvez já até estejam refletidos enquanto professores, que talvez já pensaram isso, já fizeram e já viram essas tais limitações e possíveis preocupações, né? Nada é tão perfeito, pronto e acabado, mas que essas limitações e preocupações não sirvam como barreira para que a gente faça isso, para executar essa proposta de introduzir as QSC dentro da proposta de uma educação crítica, né? Pensando CTSA, pensando alfabetização e letramento. Então, o Reis aponta algumas dessas possíveis limitações. Primeiro, a falta de capacidade de gestão e orientação dessas discussões em sala de aula. Foi aquilo que eu falei, muitas vezes nós não fomos formados enquanto educadores para esse tipo de discussão, para gerir esse tipo de ação na sala de aula, né? E muitas vezes nós nem temos os conhecimentos necessários para aprofundar a discussão que permeia essas questões sociocientíficas. Como eu falei, muitas delas vão ter, sim, que de lançar mão de conhecimentos filosóficos, conhecimentos da história, para poder conseguir desenvolver uma discussão mais rica. Tá? Então, muitas vezes, né, a gente nem tem propriedade para discutir a natureza da ciência. Né? Não tem propriedade para relacionar o tema que eu estou trazendo com os aspectos sociológicos, políticos, éticos e até mesmo econômicos. Então, essas são algumas das limitações, não do tema em si, mas de nós, educadores, que estaremos à frente dessa perspectiva.
Tá? Então, a gente observa que isso, de fato, torna-se, né, e uma outra questão importante, que muitas vezes o próprio aluno cria muitas rejeições a essa proposta. Né? Muitos já estão, entre aspas, aí, acostumados a uma prática muito mais... menos crítica, não faz ele pensar muito, é muito mecanicista, muito técnica, e quando você vai propor, né, uma atividade que ele tem que pensar, que ele tem que argumentar, que ele tem que discutir, lançar mão de diversos conhecimentos, isso muitas vezes torna para ele também uma barreira, e que pode causar algum tipo aí de barreira na própria prática docente, quando se introduz a QSC no contexto do ensino de ciências. Uma outra que Pérez e Carvalho apontam, né, é que a questão, os professores de ciências, a gente sabe muito bem, nós somos especializados muitas vezes em disciplinas específicas, vocês na química, eu na biologia, um grupo na física, e muitas vezes nós não tivemos preparação e nem temos atualmente, né, uma construção coletiva de questões que a gente possa se colocar sobre aspectos sociais, políticos, éticos, que vão permear e que são, muitas vezes, adjacentes ao processo científico e tecnológico. Então, se eu colocasse aqui uma discussão, quantos de vocês, quantos de nós, né, eu e o Sidney envolvendo nesse grupo, quantos de nós teremos condições técnicas, científicas para discutir a vacina? As implicações sociais, as implicações econômicas, a política que envolve a vacinação. E todos nós somos, pelo menos, graduados. Então, assim, isso é um fator muito importante a ser considerado, né? A formação do professor de ciências, que ela é muito limitada no sentido da gente sair especialista naquela área que você está se graduando, né? Química, física, biologia, e muito menos para discutir aspectos ligados à política, à economia e assim por diante. A cultura, né? A cultura é muito importante. E aí, diante desse contexto todo posto, né, eu trago um histórico, trago algumas definições do que são as QSC, trago algumas perspectivas de como trabalhar, né, alguns indícios de caminhos, não são, como eu falei, receitas prontas, mas alguns indícios que podem ajudá-los a pensar. E aí eu penso, enquanto pesquisador da área, que um importante momento que a gente pode, talvez, né, quebrar esse gelo com os alunos, né, proporcionar esse momento um pouco mais reflexivo, né, que eles se coloquem mais, que eles se sintam mais confortáveis, e os estudos já mostram que isso acontece bastante, é quando eu penso o uso da divulgação científica no ensino de ciências. Por que a divulgação científica? Primeiro que a divulgação científica, né, ela permeia totalmente a nossa sociedade. Hoje, pensando em divulgação científica em diversos recursos de divulgação, né? Hoje, sobretudo, a gente pensando nas mídias, né, os blogs, a arte, né, como teatro, enfim, várias formas de divulgar a ciência. Então, a divulgação científica está fazendo parte há muito tempo do cotidiano de todos nós. E que é uma sociedade fortemente influenciada por essas inovações científicas e tecnológicas. Então, a gente precisa, de fato, criar mecanismos, né, que aproximem a ciência da sociedade, de maneira que ela se comunique né, mais efetivamente. E aí eu acho que essa comunicação entre ciência e sociedade é muito bem feita por alguns mecanismos de divulgação científica. Né? Então, nesse contexto de estreitar os laços entre sociedade e ciência, a divulgação científica se insere. Tá? Então, ela se torna também como importante, não só de divulgar a ciência para o público, mas também como um importante recurso para a educação. Né? Uma vez que ela possibilita, ela tem uma abrangência muito grande, ela chega muito amplamente aos nossos alunos, né, das diversas formas que a gente possa pensar, os alunos têm contatos com a divulgação científica. Ela pode impulsionar reflexões sobre esses impactos sociais da ciência e tecnologia, a gente pode permear discussões trazendo mecanismos de divulgação, e talvez suscitar esses momentos para chegar à reflexão que eu falei há pouco da QSC e o ensino de ciências. Então, Sidney, pode passar, por favor. A gente percebe que a divulgação científica, na sua concepção, ela tem essas características, né? E a gente tem aí alguns autores que vão destacar esses objetivos, né? Por exemplo, possibilitar que os resultados das pesquisas e os processos de construção da ciência cheguem a um público, né? Que eu falei, é uma barreira muitas vezes geográfica, mas muitas vezes cultural também, que impede a população de entender o que está acontecendo dentro de um laboratório, de entender qual é o universo que a universidade vive. O que é fazer ciência? Então, eu creio, né, eu já venho, como eu falei para vocês, há alguns anos investigando isso, e a gente percebe que ela tem um grande potencial, sim, de aproximar, de diminuir um pouquinho esse abismo que se estabeleceu entre sociedade e ciência.
E aí eu posso pensar a divulgação científica também nesse processo de discussão das QSC, do movimento CTSA, discutir ciência e tecnologia no contexto escolar. Valério, por exemplo, evidencia que a importância da divulgação no processo de popularização dos saberes e valores científicos, também dentro de um contexto como uma ferramenta educacional, trazendo o que a gente pensou no início, que é democratizar o conhecimento, formar pessoas com um pensamento crítico, pensar situações do cotidiano. A gente sabe muito bem aqui quantos de nós, trabalhando em sala de aula, seja no superior, seja no médio, no fundamental, só pegando o livro didático, a gente não consegue mais dar conta. A demanda de conhecimento, de ciência que está rolando pela cidade, pelo país, pelo mundo, tecnologia, o livro didático, por melhor que ele seja, ele não dá conta. Eu não sou nenhum crítico ao livro didático, acho que ele tem grande potencial, mas isso é uma fragilidade dele. Então, muitas vezes, eu preciso, sim, lançar mão de recursos de divulgação científica para trazer esse contexto atual para a minha sala de aula, para discutir a ciência de maneira mais atual, mais contextualizada, muitas vezes mais, que deixa o aluno mais à vontade para se colocar, que é um dos pressupostos lá da QSC, que é gerar uma reflexão, muitas vezes coletiva, de cunho político, social, e que subsidie essa discussão também no âmbito aí escolar. Tá? Então, eu trouxe, assim, pensando no conceito geral de divulgação, como uma forma de aproximar a população dessa constituição da ciência, da própria natureza da ciência, e pensando um pouco desses objetivos. Pensando no conceito e os objetivos, a gente consegue ver um pouco a articulação entre como eu posso pensar a divulgação científica dentro de uma proposta QSC, E aí, a gente está com o tempo super corrido, estou até falando um pouco rápido, eu sei que já estou com o tempo bem apertado. Eu percebo, então, só trazer um pouco da minha experiência, que, pensando, por exemplo, os espaços não formais, que também constituem-se como um espaço de divulgação científica. Cid, só passa no finalzinho, tem um último slide que eu queria apresentar o laboratório para eles, por favor, depois das referências, que eu já vou fechar. E aí, assim, como a gente pensa os museus e os centros de ciências também como um espaço de divulgação, Só o últimozinho para passar algumas informações do LabDeck, se alguém quiser algum contato meu, a gente pode também manter essa conversa, Ali tem meu Instagram, tem o Instagram do laboratório, tem o nosso site, e lá nesse site a gente, por exemplo, compartilha vários dos nossos materiais produzidos, não só em artigos, mas também materiais didáticos, que podem ajudar de alguma forma a pensar a divulgação da ciência. Lá no LabDeck a gente tem postado quase que todos os dias muito material interessante para a questão da divulgação científica, e o meu próprio Instagram, a gente também tem feito aí um movimento de aproximar as pessoas da divulgação científica. Então, só para fechar e concluir, como é que a gente pode pensar, então, essa variedade de recursos de divulgação, que podem, como eu falei, até mesmo um espaço não formal de ensino, como é o caso de um museu, um centro de ciência, como um espaço que gera essa reflexão, tá? Então, eu penso que para vocês, não sei, eu não conheço vocês ainda para entender qual é o tipo de pesquisa que vão fazer ou já estão fazendo. Eu acho que todas, independente do qual é o objeto, qual é o objetivo, qual é a questão norteadora, acho que todos, de alguma forma, permeiam essas discussões, que é pensar como contribuir, de alguma forma, para que essas questões se materializem na sala de aula, se materializem em práticas até mesmo fora da sala de aula. Quem for aqui, de repente, alguém trabalha com espaços não formais, Então, acho que a gente pode pensar juntos, aí eu falo juntos, que nós fazemos parte de uma comunidade científica, como tornar as QSC mais presente em nossas aulas, mais presente em nossas pesquisas, tá? Eu acho que, assim, o tema é muito rico, Eu tentei não ultrapassar muito os meus 30 minutos, acabei ultrapassando um pouquinho, mas esse material vocês vão ter, Eu já falei, tem algumas referências, e eu acho que vale a pena aprofundar essa discussão. Eu peço desculpas pelo contratempo do compartilhar a tela, da correria, mas eu acho que deu para a gente gerar aí algumas reflexões interessantes e, sobretudo, provocar vocês, que era esse meu intuito, enquanto professores, pesquisadores, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa que talvez não tenha sido esclarecida, fiquem muito à vontade. E obrigado por terem ouvido, a minha fala, e ao Sidney, mais uma vez, por esse convite, por essa parceria de sempre, que já perdura alguns anos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo, pela apresentação aí. Trouxe vários elementos de uma forma que não foi combinada, mas muito interessante e casual. Acabou fazendo a costura
das dois últimos trabalhos que foram aqui apresentados, discutidos, né? Uma mais voltada para o CTS e TSA e o outro mais voltado para uma questão de educação e saúde. E aí você traz a questão dos temas sociocientíficos mais detalhados, que talvez seja uma saída para muitos dos colegas aqui que estão tentando escolher seu tema, a forma de abordagem, a forma de desenvolvimento da pesquisa. Eu vou fazer umas provocações. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Assim, eu queria fazer uma colocação. Inscrição, então, vamos lá. Inscrição. Pode falar? Pode, Adeni. Veja bem, professor Marcelo, o que eu, particularmente, estou afastado um pouquinho da escola privada, e assim, que até tem colegas que fazem uma colocação, fala assim, pô, Adeni, o Estado parece que não quer que os alunos sejam aprovados no Enem, porque parece que talvez esse modelo aí, os professores do Estado já fazem aí projetos, etc., que envolvem um pouquinho disso aí. Mas chega lá no ensino médio, terceiro ano principalmente, a gente enxuga tudo isso aí e vai para o conteúdo duro, igual o meu orientador começou a me ensinar, né? Falar do conteúdo duro, porque a gente vê que o Enem ele ainda está duro nessa questão, né? Então, assim, não sei se eu estou errado nessa visão, mas, assim, o que a gente vê é que isso é tudo enxugado e vai mesmo para a questão de conteudista mesmo, porque concursos e etc., lá a coisa pega mais nessa temática mesmo, o conteúdo duro, né? Não, eu até concordo com você. Vou ser bem sucinto para dar tempo para todo mundo falar, mas só queria discordar de um aspecto, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Eu acho que, assim, eu não estou no ensino médio há muito tempo, posso estar falando alguma coisa equivocada, mas a gente já percebeu um leve movimento, um sutil movimento, quando você já revê as formas como as questões estão sendo postas no Enem, onde o indivíduo não só dá conta de responder a pergunta apenas preso a um conteúdo de química. Para conseguir responder aquela pergunta, ele vai ter que lançar mão, sim, do conhecimento de química, biologia, da linguística, da área de linguagens. Então, eu acho que isso já foi um movimento, mas eu acho que com a própria BNCC, outros documentos que estão surgindo, eu acho que não sei se, não vou, né, nenhum tipo de posicionamento político aqui, mas eu vejo um retrocesso em alguns aspectos. Eu acho que se avançou no sentido de pensar uma avaliação mais nesse sentido de lançar a mão de tecnologia, de ciência, de sociedade, mas, né, a gente já vê aí que os próprios currículos estão tendo que retroceder, onde você vê que disciplinas como sociologia, filosofia, estão sendo praticamente podadas de várias escolas, né? E a pessoa tem uma carga imensa de matemática, uma carga imensa de português, como se para a formação dele só bastasse saber matemática e português. Então, assim, é muito complicado, né? A gente vive um currículo que é muito engessado ainda. Tá? Mas eu acho que a gente consegue, não sei se consegue fazer isso na totalidade, mas acho que vocês, como professores, podem ir comendo pelas beirinhas lá, né, como tentando introduzir isso para levar a reflexão desses alunos. Claro que pensando também no conteúdo, foi o que eu falei, não posso ficar só no nível da opinião, tem que também ter um conteúdo científico. Eu tenho que formar ele não como cientista, mas como pessoas que tenham conhecimento sobre ciência. Só que eu tenho que repensar como fazer isso. E pensando também, é óbvio que vai fazer uma prova, né? Mas é difícil, Adeni, é um desafio. O desafio está posto aí para todos nós. Mas eu concordo com você, em alguns aspectos. Eu também entendo, como você falou, que tem uma tendência dessa mudança mesmo, onde a abordagem está sendo um pouco mais... assim, está abrindo mais o leque realmente, né? Mas a gente, na realidade, no passado, na privada, a gente estudava o Enem, a abordagem, a gente pegava a questão e abordava o que esse cara está falando, a gente estudava para a gente ter essa abordagem na hora de ensinar aquele conteúdo, entendeu? Então, por isso que, às vezes, a gente tem que enxugar um pouco disso aí. Entendeu? Sim. Mas é isso aí. Obrigado, professor. Obrigado, Adeni, pela participação. Pela lista aqui é o Marcelo, né, Sidney? Acho que o Sidney está com o microfone desligado. Mas você quer ir, João? Pode ir, João. Depois eu vou, então. Não, vai, Marcelo. Vai. Beleza. Boa tarde, professores.
Boa tarde, Marcelo. Professor Marcelo, você assim, detalhou muito bem, belíssima apresentação, mas, pelo que eu percebi, desde 86, você vem descrevendo como que as questões sociocientíficas elas foram sendo postas, né, até 2013. A minha dificuldade, talvez, nesse momento, seja de entender, de ter uma concepção do que seria essa questão controversa. Você poderia trazer uma concepção assim mais clara? Então, Marcelo, na verdade, controvérsias são questões que geram que, para você responder essa questão controversa, você vai ter que lançar mão de uma diversidade de conhecimento, muitas vezes, de percepções de mundo, né? Então, a questão controversa, ela vai exigir de uma pessoa ou de um grupo que está discutindo, né, que eu não tenha só uma área de conhecimento para dar conta de responder. E, muitas vezes, a questão controversa ela é vista sempre como tem que ter uma resposta, mas não necessariamente tem que ter uma resposta. Ela pode ter múltiplas respostas, diferentes pontos de vista. Por exemplo, o que é uma questão controversa? Você vai se vacinar ou não quando sair a vacina? Isso é uma questão que gera controvérsia. Para eu conseguir responder essa pergunta, não basta eu ter o conhecimento apenas de imunologia, conhecimentos apenas de mecanismos de ensaios clínicos, eu tenho que lançar mão de alguns outros aspectos, como político, como, sei lá, valor religioso, econômico, para conseguir constituir uma possível, não é resposta pronta, mas uma discussão sobre isso. Então, a questão controversa é essa que não tem uma resposta pronta, mas para você pensar sobre ela, você vai ter que lançar mão de diversas áreas do conhecimento, que não só o conhecimento científico, por exemplo. O uso dos transgênicos. Os transgênicos é uma questão muito controversa. Tem uns que dizem que não, que o transgênico pode ser usado, que não há riscos nenhum à saúde, não há nenhum impacto ambiental, quando há um grupo. Aquecimento global. O aquecimento global é uma questão controversa. Você vê que tem cientistas que dizem que o aquecimento global já existiria, já é natural. Outros dizem que não, que foi avançado, muito acelerado com a ação humana. Então, são essas questões que geram, de uma certa forma, não é um consenso, e que, para você conseguir pensar a questão, mesmo sem ter uma resposta pronta, você vai lançar mão de diversos pontos de vista, de diversas áreas do conhecimento. E que, na verdade, essas questões controversas, elas também estão relacionadas às questões sociocientíficas. Pandemia é uma questão sociocientífica, que envolve várias questões controversas. A pandemia envolve questões climáticas, envolve questões de saúde pública, envolve questões políticas, envolve questão cultural. A pandemia foi igual para todos? A gente sabe que não. Pessoas com menos condições sociais sofreram muito mais de quem tinha condições sociais mais favoráveis. Então, isso é uma questão sociocientífica, que envolve ciência, tecnologia, sociedade, cultura, política, valores. Não sei se entendeu, Marcelo. Sim, aí vai depender do sujeito, né? Ele refletir, considerando diversos pontos de vista para tomar uma decisão, não é isso? Eu não sei se tem que tomar uma decisão pronta, entendeu, Marcelo? Mas você tem que desenvolver argumentos para pensar aquela questão, e não ter uma resposta única. Por exemplo, eu defendo que o aquecimento global está existindo por uma ação humana. Você pode dizer, não, Marcelo, eu acho que o aquecimento global já existiria mesmo sem um homem na Terra. Agora, vamos discutir isso, vamos fundamentar nossos pontos de vista. Beleza. Obrigado, professor. Entendeu? Nada, meu querido. Valeu. Agora, você está com o microfone desligado, professor. Sidney, acho que está desligado o seu microfone. Na década de 70, começou a ter uma série de discussões de como provocar argumento em sala de aula, argumentação em sala de aula. Inclusive, a argumentação é um campo de estudo do ensino de ciências, exatamente por conta disso. E aí, no caso do movimento CTS, mas não existe só o movimento CTS, existem outros movimentos em paralelo. Na própria Europa, teve o movimento escandinavo da educação, teve o movimento do Reino Unido, no Canadá teve o movimento do Canadá com Equihead. E o que acontecia? Tinha toda uma teoria de que era preciso fazer isso, precisava ter que a escola discutir isso, mas não se discutia metodologicamente como levar isso para a sala de aula. Surgiu a ideia dos temas sociocientíficos. Então, pessoas como o Troy Sadler, eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele, muito bom esse cara, e ele é jovem, né? E ele começa a discutir formas de levar isso para a sala de aula para produzir momentos de discussão, momentos de debate,
né? E aí, um outro grupo, que dentro desse outro grupo tem o Pedro Reis e a Cecília Galvão, que é lá da Universidade de Lisboa, mas você tem outros grupos ingleses, até mesmo canadenses, do grupo do Aikenhead, que vai dizer o seguinte: olha, e se a gente colocasse uma questão e a gente apresentasse duas posições? Os alunos seriam convidados a começar a debater e tentar se posicionar um ou outro. Era como se você estivesse provocando os alunos a fazer um convite para fazer um debate no processo lá e criar um processo de debate. Então, começaram a surgir uns temas que já são controversos, assim, muito, digamos, naturalmente, como, por exemplo, a água. A água é um bem comum ou uma necessidade humana, né, da vida? Por exemplo, uma outra coisa. Por exemplo, você falou numa questão que é controvérsia. Os professores não querem trabalhar ou desconhecem a teoria que podem lançar mão. Então, essas questões são questões controversas que convidam a pessoa que está ouvindo a tentar, no mínimo, refletir e produzir um debate com ele mesmo e com as pessoas em torno dele, entendeu? Essa parte, quando começou a se ter os temas onde ele se produzia convidava as pessoas a se posicionarem, foi denominado de temas sociocientíficos controversos, que é o caso do Pedro Reis, do Pedro que começou a trabalhar isso. Antes tinha o Sadler, Troy Sadler, que é um Reino Unido, né, da Inglaterra. Teve o Zadler, que é um cara mais coroa e que vai... Teve umas pessoas alemães, enfim, que eram temas que levava para a sala de aula, você tinha pequenos debates a partir desse debate. Tinha uma mulher que eu vi uma palestra dela em inglês, mas depois eu descobri que ela falava também português. Ela vive no Chipre, Maria Zagorou. E ela também trabalha com umas salas, porque ela tinha muita dificuldade. O Chipre é uma ilha que fica entre a Turquia, a Grécia e, do outro lado, tem a Arábia Saudita. Na verdade, não é a Arábia Saudita, como é que chama? O Egito. E eles falam árabe de um lado, do outro lado fala grego, do outro lado fala turco e persa. Imagina, são 4 línguas envolvidas e todo mundo fala inglês. Só que quando ela tem as salas, ela contando lá na lógica, ela tinha as salas que eram multilínguas, porque eram, na verdade, imigrantes de pais que iam para aquela ilha, que é uma ilha de fronteira política, então eles estão resguardados politicamente, mesmo que eles estejam de origem de países que estejam em conflito. No Chipre, eles são resguardados por conta do Tratado de Proteção de Migração. E aí, os filhos nas escolas, eles falam, tem gente que é filho de grego, tem gente que é filho de não sei o quê, tem gente que é filho de não sei o quê. Então, é uma zona para tentar produzir algum diálogo. Então, ela arrumava alguns temas da cidade, e ela trabalhava muito com temas da cidade, mas são temas que, na verdade, são serviços públicos essenciais. O bombeiro, o Detran, o funcionamento da saúde da cidade. E aí ela colocava essas questões para serem discutidas entre eles. E eles arrumavam um jeito de se comunicarem, mesmo não falando a língua totalmente, mas eles desenhavam, faziam coisa, e o objetivo era que, no final da rodada, que a rodada poderia ser uma aula só, mas poderiam ser 2, 3 aulas, e no final teria uma culminância, e essa culminância eles tinham que apresentar algum posicionamento sobre aquele tema.
Pois bem, essa é uma metodologia que é chamada temas sociocientíficos, e é uma forma de levar o debate para a sala de aula a partir dos temas, e temas que você colocou na sua apresentação são temas que, naturalmente, eles são interdisciplinares e jamais iriam para o currículo nesta forma organizada de currículo normal que a gente tem, regular, que é imprensado, que é todo certinho, que é química, biologia é biologia, física é biologia. Mas estes assuntos dos temas sociocientíficos normalmente tratam de assuntos que estão na fronteira destas disciplinas. Então, jamais iria para a sala de aula, jamais. Eles vão no momento em que você cria essa situação e vai produzir uma situação interdisciplinar na sua sala, ou até transdisciplinar na sua sala, onde vai produzir um debate e vai se permitir. Como a gente tem realmente a formação muito disciplinar, né, como o Marcelo lembrou, como vocês sabem bem, então a gente, às vezes, tem que se permitir, vai trazer... vai passar necessariamente esses temas, vão passar por questões que são questões como sociologia, por exemplo. Todo mundo domina por sociologia? Eu não sou formado em sociologia, eu sou formado em química e engenharia química. Ou vai passar por questões da filosofia, da ética, de não sei o quê. Eu sou formado em filosofia? Não, eu sou formado em química e em engenharia química. Fiz um pós-doc lá em sociologia da ciência, mas só. Então, a gente tem que se permitir, e às vezes até trazer um colega, mas se permitir traçar, fazer se perpassar por diferentes campos de conhecimento, de tal forma que você permita com os alunos a construção de conceitos coletivos, de conceitos, ou uma construção coletiva de conceitos, né? Mas utilizando também uma estratégia que é fundamental, que é a aprendizagem colaborativa. O que é a aprendizagem colaborativa? O sujeito A, ele domina mais um conhecimento de alguma coisa em relação ao sujeito B. O sujeito B, ele conhece outra área. Só que naquele confronto interdisciplinar, algumas coisas o sujeito B vai contribuir e algumas coisas o sujeito A vai contribuir. E aí fica um processo de construção coletiva. Isso eu vi muito em Portugal. Em 2014, quando eu estava fazendo pós-doc lá, eles fazem isso adoidado. Essa organização disciplinar que a gente tem aqui no Brasil já está ultrapassada. As pessoas já estão fazendo organização. Isso que a Escola Viva fez, embora não de forma democrática, porque a Escola Viva não era para todo mundo, mas a ideia da Escola Viva era boa. Não é ruim, não. Você ter momentos de formação de projeto de vida, outras eletivas, outras voltadas para a formação disciplinar mais em área. Hoje, por exemplo, o maior desafio que a gente tem hoje é como que a gente vai juntar 3 caras que têm formação diferente e que precisa ter uma área... uma identidade de área clara, que é as ciências da natureza. Mas só que o cara da química não se acha que é da química, o cara da biologia se acha que é da biologia, e o cara da física se acha que é da física. Só que, na verdade, nós somos de uma área, que é uma área que é as ciências da natureza, concorda? Não é isso? Hoje é um grande desafio para vocês, por exemplo, nessa organização curricular do Estado que vai ter agora, que está tendo agora, né? Então, eu estou falando de algumas coisas aqui que também fazem parte do cenário da escola capixaba, tá? Que é a Escola Viva era uma escola que tinha muito que está acabando agora, mas está dando lugar a esse novo currículo, que é, na verdade, algo meio misto, que não é a Escola Viva que se tinha antes, mas é algo meio misto, que também não é igual ao currículo engessado antigo, porque ele tem uma parte que é um ensino médio regular, mas tem uma outra parte que tem as disciplinas de projeto de vida, eletivas e as disciplinas de área.
da área das ciências da natureza, aí depende muito da escola. Mas essa experiência, eu acho que é uma experiência que vai durar pelo menos uns 5 anos de transição até que a escola consiga se reinventar ou não, né? Eu acho que esses mestrados como esse, como o Educimate, que tem esse papel de formar líderes que vão levar para a escola reinvenções, releituras de como conduzir disciplinas como essa. O que eu tenho claro, na minha experiência que eu tive no pós-doc, para concluir essa parte, eu vi lá, em 3 meses que eu estive lá em Aveiro, e eu conhecia, trocava ideia com o Pedro Reis lá em Lisboa, quando ele ia em Lisboa, e com o pessoal lá de Braga. Mas o que eu vi lá em Aveiro, lá acompanhando 2 escolas, uma de pequenininhos e a outra de ensino médio, é que a tendência hoje não é esse modelo disciplinar que a gente tem. A gente tem algumas disciplinas, sim, que são fixas, mas tem aquelas disciplinas que são estudos dirigidos que ficam 2, 3 professores ali desenvolvendo projetos com os alunos, em áreas que não necessariamente é de ciências da natureza. Tem, por exemplo, disciplina de ciências humanas, tem disciplinas de linguagem, tem disciplina, mas interdisciplinar, com um caráter interdisciplinar, e tratando de temáticas como essa. Por quê? Porque eles estão vendo, pelo menos a Europa, e eu tive a oportunidade de ter algumas palestras com o pessoal do Reino Unido, lá, né? A gente, quando está nessas universidades, toda hora tem palestra, quase toda semana tem palestra, né? Pelo menos com os escoceses eu vi uma, o italiano, teve o francês. O que aconteceu? A gente percebe claramente que eles estão preocupados com uma formação no indivíduo que tem uma visão mais ampla, porque esta é a tendência do mundo. Não é a tendência do mundo ficar cada um na sua caixinha separado, porque a gente... Na caixinha separada, o cara se fica limitado. O mundo está correndo, as necessidades e as demandas estão aparecendo, e ele fica igual a barata. O que eu vou fazer aqui, não sei o quê, entendeu? Então, hoje, o indivíduo para o mundo, a gente precisa ter um indivíduo que tenha uma visão mais ampla, que ele consiga, pelo menos, dizer, eu não sei isso, mas eu vou procurar tal fulano, eu vou não sei o quê. Aí o cara tem que estar antenado com as coisas. E, para isso, é preciso ter uma educação mais ampla. É o que eu percebi na minha experiência do pós-doc lá em 2014, entendeu? Quer complementar outra pergunta? Vai. Não, acho que tinham 2 pessoas aqui na fila, eu prefiro até passar, acho que está deixa eu ver aqui. O Marcelo já falou, acho que o João e o Daniel queriam falar, não sei se já contemplou, enfim. João. Bora, meu filho, acaba logo. Ô, Kelly. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, João. Você já está conversando, falando Kelly, não sei o quê. Porque tinha falou que eu tinha perdido minha conexão. Mas é só complementar o Sidney que eu falando, o que eu ia falar com você. A gente não usa mais o termo escola viva, não, porque isso era política do governo passado. Mas é uma escola de tempo integral e eu trabalho nela. São 9h30, de 7h30 da manhã às 5 da tarde. Eu sou professor de Química, do ensino médio, no caso, mas a gente tem fundamental também. Aí a gente tem eletiva, eu trabalho em parceria com o professor de Sociologia. Então, nosso tema é sustentabilidade, o caminho possível. Então, gostei da sua fala aí, porque vai abrindo o horizonte cada vez mais, né? E a gente já faz isso, né, na sustentabilidade. E, além disso, eu dou aula para o fundamental de pensamento com o professor de Física. E o tema da minha dissertação é o ensino de Química, Covid-19, e, agora me fugiu, construção do pensamento científico. Então, eu já estou nessa linha, né? Então, a gente trabalha muito com os meninos, levando a pensar, de fato, socialmente, né, como eu trabalho junto com o professor de Sociologia, e tanto no pensamento científico, a gente tenta envolver bastante, trabalha na questão de lixo, de tratamento de água. Esses dias, o professor de Física estava falando de gravidade,
Isso nos levou ao xixi do astronauta, que a gente foi como é que eles faziam, eles bebem esse xixi de novo, né? Passa por um tratamento, aí os meninos perguntaram, então a gente estava em aula online, né? Mas a gente foi pesquisar, foi falar para eles como é que é, então a NASA tem uma técnica. E semana passada retomou... Olha, só desculpa te interromper, olha a riqueza de discussão que você talvez não teria essa oportunidade se não fosse com essa proposta. Percebeu? O quanto o adolescente, o aluno, enfim, o ser humano passa a se interessar mais sobre ciência. Percebeu? Olha a diferença. É o que a gente busca fazer, né? Justamente. Esse é uma possibilidade de aproximar esses indivíduos da ciência, né? E formá-los também. Não serão cientistas, provavelmente, mas muitos até podem ser. Mas não é pensar em formar, é formar pessoas que pensem, né? Que tenham esse olhar crítico. Eu acho que essa proposta ela vem nesse sentido também, né? Eu acho que você está trazendo um relato que às vezes, para poucas realidades isso é assim, mas você já percebe a diferença de um ensino daquele mais isolado, em caixinhas, com esse ensino mais inter, trans, multidisciplinar, lançando mão de diversos conhecimentos para falar um fenômeno, né? Falar lá da questão específica, você vai ter que lançar mão de vários conhecimentos. E isso é um relato muito legal. Semana passada o Fundamental retornou para a escola e tinha alguns alunos que não estavam assistindo online, né? Porque também não era obrigatório, que eles tinham que ter a internet. Mas aí eu toquei, gente, vamos retomar aqui. O que é um cientista? Quem é um cientista? É um doido? O que ele é? Ele é anormal? Quem é o Átila Yamarino, né? Aí eu fui provocando ele, ele está num comercial agora, está gordinho. Ele ficou no isolamento, ele engordou. Quer dizer, eu fui mostrando isso, que ele é um cara normal, igual a qualquer outro, né? Um cientista é uma pessoa normal. Mas é isso, obrigado aí pela aula. Obrigado a você pela sua fala aí, que é bem interessante. Há um ponto interessante. Oi. Fala. Quem é? É o Gilá? Daniel. Fala, Daniel. Fala. Depois eu falo. Não, eu só queria levantar a seguinte situação. A gente tem, às vezes, algumas coisas que vão em volta nisso, né? Por exemplo, estava falando da escola em tempo integral aí, dessa evolução. A gente tem uma involução no processo quando você chega no terceiro ano e pré-vestibular. Porque aquela metodologia de preparação para o Enem, para os vestibulares, a prova do Enem contextualizou bastante, uma prova que eu acho que evoluiu muito, mas que quando você, até pela correria que você tem, quando você tenta contextualizar alguns assuntos, você vê aluno de cara feia. Por exemplo, eu lembro de algumas aulas, uma aula de radioatividade, quando eu falo de Projeto Manhattan, de um pouquinho de geopolítica, eu já vejo aluno falando, o que isso tem a ver com a química? Que eu falei, pois é. Então, assim, a gente tem uma evolução do processo, tem que ter um processo seletivo para as universidades? Sei lá se tem que ter, o vestibular tradicional era ruim, o Enem tem seus aspectos positivos e negativos, mas a gente vê também que nesse momento ali do terceiro ano e pré-vestibular, tudo vai por terra. Todo aquele conhecimento científico do aluno, aquela busca, se tinha aula de laboratório lá atrás, pouco importa. Não tem tempo mais para isso, fazer projetos, não tem Nada. como. O negócio dele a grande dificuldade do aluno que faz a prova do Enem, muitas vezes não é nem o conteúdo, é até a interpretação da questão. É a questão da argumentação que a gente falou aqui. Quando você tenta trabalhar com essa forma, você está trabalhando, além do conhecimento científico, outras habilidades, por exemplo, a argumentativa, que é uma grande necessidade, inclusive, para conseguir aplicar o conhecimento que ele aprendeu. Entendeu, Daniel? Isso aí. Bem legal. Também mas uma coisa que você falou assim, eu acho que o problema é a escola, sabe, Daniel? Eu acho que a escola afasta o aluno da ciência. Você vê que a educação infantil, né, até o primeiro ciclo do fundamental, tem esse amor pela ciência, os alunos gostam. Quando vai chegando lá para o terceiro, quarto ano, já vai entrando no ritmo do Fundamental 2, chega no médio, aí é que essas discussões acabam se perdendo, muitas vezes em detrimento do excesso de conteúdo, porque tem um vestibular, tem um Enem, tem uma avaliação externa. Mas aí a gente tem que saber como lidar com isso, entendeu? Tem escolas que estão aí mesmo lutando ainda com essa proposta de discutir, de trazer outras metodologias de ensino, que estão até meio alheias a esse padrão que impuseram aí do Enem, do vestibular, mas lutar contra a maré, entendeu? E tem umas que não, que estão apostando no ensino tradicional como única forma de ter uma aprovação, e como se a aprovação fosse tudo para aquele indivíduo, entendeu? É uma questão muito complexa. Eu acho que vocês estão sentindo isso na pele, né? Quem trabalha no ensino médio, principalmente. Eu acho que a maioria aqui é do ensino médio, né? Química. Mas a gente não pode desistir e pensar sobre isso, entendeu, Daniel? Acho que a questão é pensar, buscar estratégias, não é fazer né? isso.
não faz só de forma empírica, é fundamentar com estudo. Por isso vocês estão fazendo um mestrado, né? Vocês buscaram um mestrado. Para isso Beleza. também. Valeu, professor. Obrigado. Essa questão Obrigado, que vocês levantaram diz respeito à função do estrito sensu. O que o estrito sensu se propõe? É reproduzir um sistema. A escola, como o Marcelo, vocês, o Daniel trouxe aí, ele está amarrado com um sistema. Muitas vezes, principalmente a escola pública, ela está amarrada com um sistema, tem um sistema ali amarrado. Mesmo que você tenha ali um governo mais progressista, como a gente tem agora, por exemplo, aqui, e que está aí tentando tocar e introduzir uma série de tendências, mas você tem um sistema ali por trás, um sistema ali que está, de alguma forma, tentando engrenar, amarrar o negócio. Agora, o que cabe a nós da pós-graduação? Cabe a nós estudar e ver o que é interessante para uma formação, não reproduzir o sistema. Porque reproduzir o sistema já é esperado, gente. Já é esperado. Qualquer trabalho que você faça aqui, se você for fazer aquela coisinha lá de ensinar química no quadro negro, aquele 2+1 e depois a prova e a avaliação, isso aí é o trivial. Isso não é um trabalho de mestrado. Isso, ou pelo menos não se espera num trabalho de mestrado. Isso aí é o sistema. O que a gente precisa? Qual é a nossa função aqui? A gente espera que a gente tenha trabalhos, né, de nível de mestrado que tenham essa dimensão provocativa, de experimentativa, de experimentar coisas diferentes, de provocar coisas diferentes. E trazer, às vezes, elementos, por exemplo, disciplinas como essa, a ideia é trazer diferentes tendências e, de repente, você aí no seu trabalho vai escolher uma ou duas tendências e tentar agregar no seu trabalho. Também não vai agregar tudo, não dá. Não dá para abraçar tudo. Mas, assim, alguns vão estar lá na metodologia ativa, outros vão estar nos temas sociocientíficos com CTS, outros vão estar lá em outra coisa, e assim por diante. Mas cada um de vocês, ao desenvolver um trabalho e produzir algo escrito, você está contribuindo para uma literatura em educação e ciências. Vocês têm ideia, mais ou menos, quanto tempo durou para esse papo de CTS chegar no ensino médio aqui no Brasil? Eu conheci o Wildson Santos, antes dele falecer, né, em 2005, num encontro em Bauru do ENPEC, do Encontro Nacional de Pesquisadores em Ensino de Ciências. E eu conversava muito com o Wilson. O Wilson deu uma palestra naquele IMPEC, acho que foi o terceiro IMPEC brasileiro, que tratava do movimento CTS. Ainda não se tinha muito claro o que era movimento CTS, como que isso chegava na sala de aula, negócio de temas sociocientíficos ainda nem estava, era um negócio ainda que estava começando a ventilar. Na verdade, só veio a ter uma palestra do Pedro Reis no IMPEC seguinte, que foi em 2007. E você, hoje, olha só, 2005, nós estamos em 2020. Portanto, 15 anos depois, esse negócio estava no campo das ideias, lá em 2005, no Brasil. No exterior, isso estava 10 anos antes. Em 1990, 1991, você já começa a ter alguns trabalhos de CTS. Existe um tempo em que você produzir as coisas, produzir os trabalhos, levar para a literatura e isso chegar até a escola. Existe esse tempo, um gap. Hoje, a gente tem um processo evolutivo do CTS-CTSA nesse campo dos temas sociocientíficos, de como levar isso para a sala de aula, de produzir argumentação, que são desdobramentos daquilo que a gente discutia 15 anos atrás. Mas hoje é que está começando a chegar nas escolas brasileiras essas ideias que a gente está dizendo aqui. Então, a função da pós-graduação estrito sensu é exatamente essa, é produzir trabalhos que daqui a um tempo, daqui a 5 anos, 10 anos, talvez, vai começar a estar
dando impacto lá na escola, ou numa formulação de currículo, enfim. Aí cada um vai ter o seu canal de contribuição, não é isso? Eu acho, tem uma questão que eu acho que você falou aí, Marcelo, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa, que é uma questão controversa também, outra questão controversa, que é o livro didático é um processo acabado ou um ponto de partida? É isso aí. O que vocês acham? O livro didático, ele é um processo acabado que vai lá e não precisa mais lançar mão de nenhum livro, nada de coisa, porque ele por si só se esgota, ou é um ponto de partida? Pessoal, para mim é um ponto de partida. Eu não posso seguir 100% o livro didático. O livro didático é só uma base. Vamos dizer que me daria aí uma sequência que eu teria, talvez, trabalhado os conteúdos. Mas eu tenho que pensar muito mais do que o livro didático. Eu tenho que trabalhar com cursos além, eu tenho que trabalhar com material paradidático, que é o caso do meu projeto, né? O meu detalhe, que é a criação, querendo ou não, as HQs que a gente vai criar, história em quadrinhos, é um paradidático, a gente vai abordar ali. Eu vou trabalhar com o tema. Inclusive, né, eu gostaria de agradecer muito pelo que você falou no início da aula, né? Que o Marcelo ia ajudar muito, ajudou mesmo. Eu pretendo, acho que vou dar uma lida aí até sexta-feira, e um pouco mais, usar as referências que ele deu, que ele vai deixar aí para a gente. Vou fazer essa abordagem, né, de QSC no meu projeto. Pretendo agora, o que eu vi, eu estava sinceramente, estava me perdido. Qual que eu ia usar, mas eu gostei muito dessa. E no nosso caso, então, criar esse paradidático dentro desse tema adulteração de combustíveis. Você trabalhar ali vários conceitos, como interações intermoleculares, hidrocarbonetos, álcoois, biodiesel, a parte de triglicerídeos, de transesterificação, é uma coisa que você não vai encontrar em nenhum material didático, se falando. O material didático, na minha opinião, é apenas uma base mesmo, ele não é e nem tem que ser seguido à risca. Eu que trabalho em escola privada, a gente tem um problema muito sério com isso, porque muitas das vezes o pai ele adquire lá uma apostila, vamos supor, do Eleva, uma das escolas que eu trabalho, o Eleva, né? Trabalho com material Eleva, inclusive material muito bom. Isso. Vai que acha que você tem que resolver 100% dos exercícios, né? 100% dos exercícios, tem que explicar exatamente o que tem que estar ali, tem que chegar no final do ano e ter dado conta de todo o material. Beleza. Eu acabei de mandar a apresentação do Marcelo lá para o WhatsApp da nossa turma, tá? Que eu baixei em PDF e passei para vocês. Para vocês terem lá. Espero que ajude aí a refletir um pouco mais, né? Então, eu acho que o Marcelo trouxe vários elementos interessantes para a discussão que podem ser desenvolvidos num trabalho de pesquisa. Eu acho que também ele traz uma série de referenciais importantes, como, por exemplo, Pedro Reis, Sadler, o trabalho, a própria Carvalho, né? Que é o pessoal lá da... Carvalho é brasileira, mas ela interagia com o pessoal lá da Espanha. Da Espanha. Estou esquecendo o nome dele, Daniel Pérez. Do Pérez, que é Daniel, até, por sinal. E aí a gente tem elementos interessantes e uma discussão que você pode estar permeando também na questão da divulgação científica. Eu acho, assim, um trabalho interessante para quem gosta desse trabalho, de levar a discussão da divulgação científica como ponto de partida, como tema sociocientífico para produzir debates, eu acho que é uma coisa interessante também, é uma estratégia interessante. A gente no Rio, porque o Rio a gente tem mais acesso às coisas, mas se você escrever para a ciência hoje, eu tenho certeza que eles enviam para vocês um número de revistas velhas assim para poder levar para a sala de aula e fazer debates. Eu já o próprio cinema, né? Ou seja, os próprios filmes de ficção científica. Eu orientei uma tese que a gente fez um trabalho assim, belíssimo para discutir a natureza da ciência através de filmes de ficção científica de Hollywood, assim, que é o que os nossos alunos estão vendo.
Isso. Então, assim, existem vários mecanismos. Acho que é o que eu tentei trazer para vocês um pouco, né? Mas você tem não precisa ter muito dinheiro, né? Você, minha escola não tem nada. Às vezes você tem um material, potencializar isso e usar também de maneira mais criativa, às vezes, né? Porque não tem um mega laboratório, isso é a realidade de muitas escolas, não adianta a gente querer apenas lamentar e não fazer nada. Acho que foi uma coisa que o Sidney falou muito interessante. Quando você procura um Estrito Senso, é para isso também, é para repensar práticas, para potencializar práticas, para provocar discussões. Então, não é só um título que vocês vão ter, vocês vão se formar pesquisadores na área. Né, Cid? Eu acho que é muito importante essa maturidade, desenvolver essa percepção. E as dissertações de vocês ficam num banco de tese. Justo. Muito fatalmente, alguém vai lá e vai pesquisar e vai começar a fazer outros Claro. Né? Então, essa é a função do Estrito Senso. E a gente perpassou por questões interessantes, a questão do livro didático e de ter um material de apoio, essa coisa de ter o além da sala de aula, que é importante isso, sobretudo nas ciências da natureza. Porque o livro, você ter um trabalho, as ciências da natureza como todo, gente, é igual aprender música. Para quem estudou música algum dia na vida, deve entender o que eu estou falando. Não tem como você aprender uma música sem não tocar no piano, sem não cantar, não ler uma partitura, sei lá. Mesmo que não tenha partitura, mas que exerce, né, faça a prática daquele negócio. É a mesma coisa as ciências da natureza. A base das ciências da natureza é a observação. É observação porque a gente trabalha com a realidade, a gente trabalha com uma realidade que pode ser um fato biológico, um crescimento de um fungo, um crescimento de uma bactéria, pode ser um fato biológico mais macro, um crescimento de uma árvore ou um determinado animal, um comportamento do animal, uma observação de pássaros, enfim, mas pode ser um fato químico, né? Onde você vai ter ali, por exemplo, a produção de cristais, a precipitação de algum sólido ou a reação química entre um determinado material com outro, um processo de emulsão, um processo, enfim. Isso aí é um fato químico, mas que carece também da questão da observação. Então, fazer pequenos experimentos no meio dessa história é muito interessante, porque a gente, primeiro, não desapega da questão da identidade das ciências da natureza. Não tem como fazer ciências da natureza sem ter um experimentozinho. Eu sempre falo isso para a turma que eu dou no Educimate de metodologia, e eu sempre falo isso, gente, a gente está aqui no campo das ciências da natureza e da fronteira, porque lá a gente trabalha também com a fronteira, também tem a geografia, mas mesmo assim a gente tem que lançar mão de alguns pequenos experimentos para acompanhar, para saber fazer uma curva, para fazer um gráfico, para observar, para desenhar, para ver como é que ficou o negócio. Então, isso é inerente da ciência da natureza. A mesma coisa a física. Então, um fenômeno físico, não tem como você ir lá, tocar, observar. Você quer que coisa mais bonita, coisa mais linda é o ciclo da geladeira, né, que você tem ali para a produção do gelado dentro e gerando e saindo calor para fora, né? Então, mas isso só se consegue perceber observando, aí vendo que a bomba está pressionando no outro, aí tem um fluxo, um líquido que tem essa capacidade de virar líquido e vapor com uma certa facilidade. Então, essas coisas todas vai ter estudo, mas vai ter também observação. E aí eu sempre falo para os meus alunos que a gente precisa ter alguns experimentozinhos, algumas coisas de observação, nem que sejam pequenas coisas, mas que vai dar o toque, né, e a personalidade das ciências da natureza, porque nós somos das ciências da natureza. Antes de químicos, nós somos das ciências da natureza, tá bom? Então, nós trabalhamos com fenômenos reais, fenômenos da natureza, seja eles físicos, químicos ou biológicos, mas somos das ciências da natureza. Isso é algo que é inerente à nossa área, ao nosso tipo de trabalho que a gente faz.
entendeu? E aí, trabalhar essa natureza, eu acho que isso é interessante. Os temas sociocientíficos permitem fazer isso. Permitem fazer pequenos experimentos, fazer pequenos estudos dirigidos, e fazer de tal forma que os alunos se envolvam no processo, produzam argumentação, produzam debates, escrevam, façam alguns relatórios. Eu gosto muito de uma coisa chamada mural de fotografias. Em algum momento, eu sempre gero fotografia, porque o que acontece? A sala de aula, normalmente, ela é dividida em 3 grandes grupos. Os grupos auditivos, que são pessoas que são inerentemente, conseguem ouvir e ficar horas e conseguem ter claramente, né, a comunicação. Tem os grupos visuais, que são pessoas que são funcionadas, se baseiam na sua comunicação no visual, nas coisas que estão ali, no visual, no gesto, enfim. E tem os sinestésicos, que são as pessoas que conseguem somente ficar ligadas quando tem 2, 3 coisas ao mesmo tempo ligadas. Então, ele não consegue fazer, se tiver só uma coisa só, ele não vai criar canal de interlocução, porque, naturalmente, ele tem essa característica de sinestesia, onde ele consegue... Eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo, eu estou aqui ligado, mas tem a televisão aqui do ligado, está lá um negócio lá, aí vai tocar, aí eu estou ligadão. Se começar a desligar a porra toda, eu vou ter sono e vou dormir. Então, mas, assim, cada um tem uma característica. Então, quando você leva para a sala de aula e faz diferentes situações de som, e aí a fotografia ela tem essa coisa da comunicação. Então, você faz um exercício de pedir para que cada aluno faça uma fotografia ou colete uma fotografia, e você pode até fazer uma vaquinha e fazer impressão de uma fotografia por aluno. Você cria um muralzinho com 30 fotografias, se forem 30 alunos, né? E pronto, você já deixa aquilo ali exposto, todo dia um olha e tal, vai começar a comentar, vai ter um bate-papo sempre paralelo sobre ciência. Me incomodou muito, mas é uma coisa que eu ouvi de portugueses e espanhóis, na época que eu estava em Portugal, aquela fala que o Marcelo falou antes, no início, mas que, na verdade, eu vi isso tanto dos europeus lá, quando eu estava lá estudando também. E quando eu era pequeno, quando eu era menor, lá na Fiocruz mesmo, quando eu estava como pesquisador na Fiocruz, a gente tinha muito esses debates. Como que pode um aluno sair do ensino médio e não sabe falar um cientista, não sabe falar nada sobre um cientista, sobre uma área de conhecimento? Não precisa ser da área das ciências exatas ou ciências da Terra, pode ser das ciências humanas, mas que fale sobre o cientista. Ele tem que saber, pelo menos, se o cara ele tem lá o tom dele, ele tem que ter um ídolo dele. Se ele se vê nas ciências humanas, ele tem que ter um ídolo, sei lá, da sociologia, da filosofia, ter ouvido falar, sei lá, Zygmunt Bauman, né? Sei lá, alguma coisa assim. Se o cara é da arte, tem que saber o mínimo da diferença entre o realismo, enfim, qualquer um desses movimentos separados, né? E se o cara é das ciências da natureza, ele tem que saber mais ou menos e tentar se preocupar e ter tesão de ouvir e falar sobre essas questões voltadas sobre alguns dos pensamentos, dos pensadores da área de ciências da natureza. Sei lá, o cara que descobriu o DNA, que é uma grande revolução, por sinal, né? Ou o cara que descobriu, por exemplo, o próprio Lavoisier, saber quem é Lavoisier, né? Por exemplo, ou, por exemplo, o próprio Einstein. Então, entender essa questão da relatividade, como que isso modifica a lógica. Na verdade, a modificação está vindo agora com as teorias de desdobramento da teoria da relatividade. Mas você está aí, tem essas questões.
Os alunos estão saindo do ensino médio e tem alguma coisa errada. E não estou falando que é com vocês, não. É com o sistema como um todo. Tem alguma coisa errada, porque os caras saem do ensino médio, parece que foi ali no banheiro, fez um xixi e acabou. E pronto, e acabou. E fica em limpo ali, passam uns 4 anos, 3 anos, limpo, sem nada, sem nenhuma marca. Então, eu acho assim, que essas coisas, dessas metodologias, elas podem, de alguma forma, contribuir para mudar esse cenário, eu acho, na minha opinião. Eu penso que essas metodologias ela têm esse potencial aí para, de alguma forma, contribuir. Quem sabe a gente comece a ouvir aí os alunos saindo do ensino médio e falando um pouco de um cientista A, um cientista B, enfim, a gente já vai estar fazendo alguma diferença, não é verdade? Obrigado, Marcelo. Obrigado você, Sidney. Que discussão rica, parabéns, assim, bom conhecer gente que está aí preocupado em discutir ciência, em discutir ensino de ciências. Parabéns aí, viu, Sidney, pela proposta, a todos os mestrandos aí. Espero ter notícias de vocês que estejam concretizando muito em breve essas pesquisas. Qualquer coisa que precisar, estamos aí, formamos uma rede, literalmente, podem contar comigo que precisarem. Tem meus contatos, Sidney também tem meus contatos. Obrigado, Sidney, por essa oportunidade aí, muito interessante. Valeu. Gratidão. Vamos tirar uma foto. Vamos. Será que todo mundo vai abrir? Tirou o Bob, gente. Pentei o cabelo. Ajeita aí o cabelo. Olha só. Ali, ó, o pessoal ali, ó, viu? Passou um creme ali, ó. Ali. Vamos tirar aqui o Bob. É tão bom ver as pessoas, né? Deixar de ver um círculo com 2 letras, ver que as pessoas não são só vozes, mas também se materializam com a imagem. Isso é tão importante. Vocês não sabem quanto é bom para quem está aqui falando. O Daniel está ali, apareceu. Vamos ver ali quem mais que a gente pode ver ali. A Kelly apareceu um pouquinho no escuro, mas já se vê a Kelly ali. Apareceu mais gente aqui. O Reed. Giliardi. O Sandro. A Kelly. A Silvana apareceu aqui, o rosto dela. O Ismael. Ismael, um tempão que eu não te vi, hein? Aí tem aí o... Enfim, estamos aí, vamos tirar uma foto, todo mundo rindo, fazendo X, abacaxi do Sul. Quem está no Sul? Tem o pessoal que tá... Tem alguém que está em Cachoeiro aqui. Ah, é você, Magna, é verdade. Sou eu. É, isso mesmo. Então, o pessoal aqui está em um montão de lugar aqui. Vou tirar aqui a foto, pronto. Vou mandar lá para o grupo depois. Valeu, foi muito bom em ver vocês. Obrigado. Tá? Obrigado, Marcelo, pela Obrigado. Obrigado a vocês. Foi muito boa a nossa aula, não foi, gente? Que bom, gente. Um abração, viu? Saúde para todos aí, tá? Falou, professores. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo. Muito Obrigado, um abraço. Valeu, professor Cid. Um abraço. Valeu. Valeu, professores. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, gente.